Seja bem-vindo ao quadro Entrevistas dessa semana, mais uma vez falando aqui diretamente do escritório da Leão Group em Boca Raton, no sul da Flórida. E eu conto mais uma vez com a participação do nosso CEO, Leonardo Leão. E hoje nós vamos conversar com o Felipe Tolomelli da Cross Country. E o assunto é financiamento de imóveis aqui nos Estados Unidos. Logo depois da vinheta eu volto com você. Não saia daí, porque o assunto promete render muito. Vamos lá. Bom, a gente está aqui de volta, começando mais um quadro Entrevistas. Léo, mais uma semana que a gente está batendo esse papo e hoje a gente tem aí o prazer de receber o Felipe Tolomelli aqui no canal da Leão Group. Felipe, seja bem-vindo em primeiro lugar. Falando já em nome da Leão Group aqui, eu estou dando as boas-vindas. Você nesse quadro é o chefe, Daniel. Então olha só, Léo, a gente quer perguntar. A primeira pergunta seria o seguinte: Felipe, você trabalha com financiamento imobiliário aqui nos Estados Unidos já há muito tempo, né? Dentro desse mercado você conhece já todas as nuances que são possíveis, por isso a gente convidou você para trazer aos nossos seguidores aí essa informação de qualidade. A primeira pergunta que a gente quer te fazer é a seguinte: brasileiro pode financiar imóvel nos Estados Unidos? Sim. Primeiramente, muito obrigado pelo convite aí, você, né, Daniel e o Léo. É um prazer estar aqui com vocês. Sim, é muito fácil para o brasileiro comprar e financiar um imóvel aqui nos Estados Unidos. Às vezes as pessoas pensam que o brasileiro, né, a pessoa que está morando no Brasil ou qualquer outro país, o estrangeiro em geral, não consegue um financiamento aqui. Sim, eles conseguem, tá? E é fácil, o processo é simples. Então, assim, a primeira etapa da pessoa ser qualificada, né, a gente faz uma pré-qualificação primeiro dessa pessoa. Então, por exemplo, a pessoa entra em contato com a gente para a gente fazer essa pré-qualificação. Felipe, eu queria aproveitar, até vou passar essa pergunta para o Léo. O Felipe está falando sobre essa questão do financiamento. Léo, precisa ter visto específico? O brasileiro que quer financiar um imóvel nos Estados Unidos, tem que ter um tipo de visto específico? Daniel, é interessante a gente separar um pouquinho aqui para as pessoas não confundirem o pessoal que está assistindo a gente. É o seguinte: compra é uma coisa, financiamento é outra, tá? Se você vai comprar o imóvel à vista, você não precisa de um visto. Você pode estar aí até no Brasil e mandar o dinheiro via transferência internacional e comprar um imóvel para investimento aqui. Agora, se você quer financiar o seu imóvel, tá? O ideal, aí o Felipe pode falar melhor, eles têm algumas exigências de visto, sim. O Felipe pode falar melhor pra gente. Sim. Então, na parte de compra com financiamento, se a pessoa vai comprar o imóvel aqui, né, estando no Brasil, trabalhando no Brasil, é importante que ressalte que a pessoa tem que ter, no caso, quando eu vou pré-qualificar a pessoa, ela tem que ter 4 itens que eu peço inicialmente para a pessoa, né? 4 praticamente documentos. Um checklist, né, que você vai fazer de documentos. Exato. Então, e dessas 4 coisas, eu peço a cópia do passaporte, né, que a pessoa tem que ter o documento válido, né, a cópia do visto no passaporte, que esse visto ele pode ser um visto de turista, né, ou um visto de trabalho, né, e aí eu peço também o extrato bancário, o último extrato bancário da pessoa, o mais recente, o extrato mais recente, mostrando que a pessoa tem o dinheiro suficiente para a compra do imóvel. E, né, nesse dinheiro suficiente, o que a gente quer dizer? Que é o eficiente para ela qualificar para a compra do imóvel, dando o valor da entrada. Seria a entrada e closing costs. Assim, isso, né? Que são as taxas de fechamento que a gente chama. Escritura, né? Como se fossem os custos da escritura no Brasil. Que no Brasil são as taxas de cartório, aquelas coisas. Ela tem que comprovar que tem esses recursos na conta dela. Isso, então, ela tem que comprovar que ela tem esses 3 coisas. Geralmente os bancos aqui, eles pedem entrada, valor da entrada, valor de closing costs, que são os custos, né, do financiamento, e também a reserva, que são os reserves, né? Essas reservas, geralmente o banco pede que a pessoa tenha no mínimo 6 parcelas do financiamento, né? Então, quando a gente define qual que é o valor que vai ser financiado, a gente calcula o valor da parcela mensal e aí a gente multiplica isso por 6. Às vezes tem banco que pede 12 meses de reserva, entendeu? Então a gente faz esse cálculo e passa isso daí para a pessoa. Então a pessoa tem que mostrar que ela tem esse dinheiro disponível em conta bancária. Isso é importante falar também, porque às vezes tem as pessoas que entram em contato comigo e falam: eu vou vender um imóvel, eu vou vender alguma coisa. Não, a pessoa tem que mostrar isso daí na conta bancária dela. Tem pessoas que falam ações, eu tenho esse dinheiro em ações ou criptomoeda. Não, pessoal, é dinheiro líquido e disponível. Isso. Pode ser até assim, conta de investimento, às vezes a pessoa tem uma renda fixa, uma renda fixa. Isso pode ser mostrado também. Eu queria trazer para a mesa agora algumas perguntas dos nossos seguidores aqui do canal da Leão Group sobre esse assunto para você, Felipe, também para o Léo, para a gente poder bater um papo. Por exemplo, o Saulo Guimarães, ele pergunta o seguinte: existe repasse de financiamento ou financiamento sem entrada para brasileiros aqui?
Repasse de financiamento, pelo que ele colocou aqui, ele quer dizer o seguinte: alguém fez um financiamento e por alguma razão, por exemplo, voltou ao Brasil, ou está voltando ao Brasil, ele pode repassar esse contrato, esse financiamento para outra pessoa? Não existe esse repasse aqui, né? Isso é até uma pergunta boa. Mas não existe esse repasse aqui. Então, ou seja, a pessoa faz o financiamento no nome da pessoa, não tem como ela transferir esse financiamento para uma outra pessoa. Financiamento. Deixa eu só te interromper rapidinho, Felipe, porque essa situação tem ocorrido muito aqui, tá? Eu tenho observado, algumas pessoas têm até consultado aqui a nossa companhia sobre isso. Muitos brasileiros tendo alguns problemas, voltando para o Brasil por algum motivo, estão repassando financiamento de imóvel extraoficialmente, né, com aquele famoso contrato de gaveta. E, pessoal, esse contrato ele é não executável. Você não vai conseguir executar esse contrato nunca. Essa transação não existe. Como o Felipe falou, não tem nada oficial. Então, você corre o risco bem grande de pagar todas as prestações do imóvel e no final a pessoa querer o imóvel para ela, porque você não vai ter, o financiamento foi todo no nome da outra pessoa. Quem está pagando, o banco não está muito interessado nisso. Exato. Então, cuidado na hora de fazer essas transações, esse famoso jeitinho brasileiro, que você pode ter problemas aí no futuro. Felipe, e sobre a entrada, é possível fazer o financiamento sem entrada? Então, para americano, pessoas que vivem aqui e que moram e trabalham aqui, existem financiamentos com 0%, né? Ou seja, com um valor total financiado de 100%. Para estrangeiro não existe essa possibilidade. Tá? Então isso é importante ressaltar também que para estrangeiro a pessoa tem que dar uma entrada, geralmente varia, né? Dependendo do valor do imóvel que a pessoa está comprando, varia essa entrada de 25% a 30%, a 40%, depende do É brutal valor. A diferença, né, o Lipe, em relação às condições de financiamento para quem tem um Social Security, para quem está todo documentado aqui. Os benefícios, né, Léo? Os benefícios são muito diferentes. Então isso é importante, a gente sempre fala aqui, a importância de você estar documentado, de você estar todo regularizado, porque a vida se torna muito mais fácil, muito mais tranquila. Né? A condição imigratória influencia diretamente na qualidade de vida, né? Perfeito, essa definição é perfeita. Perfeito. Olha só, tem uma outra pergunta bem interessante aqui, Felipe, Léo, que vem do Gabriel Baron. Ele diz o seguinte: sou americano, mas vivi minha vida toda no Brasil. Qual a melhor condição para financiar um apartamento nos Estados Unidos? Certo, então uma das coisas que tem que conversar com essa pessoa e poder procurar saber mais informações é para ver se ela, por exemplo, tem crédito, né? Se ela tem crédito aqui nos Estados Unidos ou não, porque isso também influencia. Quando ela vai fazer o financiamento como americano, aí a gente puxa o crédito, né? Outras coisas mais. Então, por exemplo, a outra coisa importante é da renda da pessoa. Então, onde que está a renda dessa pessoa? Se ela está, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, se ela tem renda aqui ou se ela tem a renda toda vem dela, toda a renda dela vem do Brasil. Então, isso é importante também ressaltar. Mas a renda está em qualquer lugar do mundo, não é um empecilho. Não pode ter renda no Japão, na Europa. Ele vai precisar comprovar aqueles critérios que você disse no início. Exato. Perfeito. Tem uma outra pergunta pra gente aqui que vem do Guto e ele está perguntando o seguinte: você pode dar um exemplo de financiamento com valores? Ou seja, trazer hipoteticamente aí um imóvel, por exemplo, $200 mil, como é que seria a entrada, prestações, enfim? Sim, isso é uma pergunta muito bacana porque eu faço isso daí constantemente para todos os meus clientes. Normalmente eles fazem aqui assim, né? Para cada 100 mil você vai pagar quanto? Tanto financiado. Eu tenho uma tabelinha, né? Geralmente quando o cliente me pergunta, faz esse tipo de pergunta, eu preparo essa tabela, pergunto qual que é o valor do imóvel que você está procurando, quanto que é o valor que você quer financiar, e aí eu faço essa tabelinha para poder mandar para o cliente, para ele saber exatamente o custo que ele vai ter, quanto que vai ficar o valor da parcela mensal dele. Eu mando isso tudo ou pelo WhatsApp, né, pelo WhatsApp, ou pelo e-mail mesmo. Mas, Felipe, tu teria uma ideia, assim, só para ilustrar um pouquinho, não precisa ser nada, o pessoal sabe que nada ninguém preciso, aqui está falando de nada preciso, mas o cara dando uma entrada aí de 25% do imóvel, né, que é o padrão, né, para estrangeiro. Sim. Para cada 100 mil aí de valor da casa, ele vai pagar uma prestação de quanto, mais ou menos? Só para o povo ter uma ideia. Então, assim. vamos se dizer que, vamos supor, ele compra um imóvel de 200 mil e dê 25 de entrada, que é 50 mil. Né? Então, vamos se dizer que ele vai financiar 150. A parcela dele, e é importante dizer também que às vezes as pessoas do Brasil não sabem, mas aqui todas as parcelas de financiamento para estrangeiro já estão incluído o Property Tax, que é o IPTU, né, o Insurance, que é o próprio o seguro do imóvel. É como se fosse o seguro prestamista também que tem aí no Brasil, para caso a pessoa morra aí também durante... Tem incêndio, aquelas coisas todas, né, furacão, então isso daí protege. Seguro da propriedade. Sim. Então isso já está incluído no valor da parcela mensal. Geralmente, às vezes, se a pessoa compra um
né, um apartamento, aí tem o HOA, só que o HOA não é incluído na parcela mensal. É o condomínio. É o condomínio, né? Então, ou seja, esses valores já estão incluídos na parcela, que é o IPTU e o valor do seguro. Geralmente, se ela for financiar em torno de 150 mil dólares, ela vai estar pagando em torno de uns 1.200 dólares. Mais ou menos. E a gente está falando de um imóvel, bom, de 200 mil dólares. 200 mil dólares. E isso vai variar o lugar, porque na verdade aí a questão do imóvel, a pessoa pode estar pensando assim, mas isso é um imóvel de 2 quartos, de 3 quartos, aí vai depender do valor de mercado. E isso é muito importante você falar também, né? Porque depende da área que a pessoa está comprando. Exato. Porque às vezes em Miami o property tax para o IPTU é mais alto. Então às vezes a parcela fica um pouquinho maior. Vai incidir diretamente na parcela, né? Exatamente. Mas isso é bom para dar uma demonstração de que aqui, se você tem um histórico de crédito legal, né, Felipe, e documentação e tudo, ou até mesmo se você é um turista, vale a pena você financiar um imóvel frente a um aluguel, né? Claro, a comparação, ela é... Aliás, você está respondendo já, Léo, a pergunta do Alan Soares. É isso? Deixa eu ver aqui. Não, do Luciano. Ele está perguntando o seguinte: vale a pena comprar imóvel para morar nos Estados Unidos ou é melhor alugar? Felipe, então, com certeza, eu sempre falo isso para todos os clientes. O financiamento, né, o mortgage, ele sempre vai ser mais baixo do valor de aluguel que você está pagando. Principalmente se você comparar um imóvel de 3 quartos, por exemplo, que você vai estar alugando, você vai estar pagando um aluguel bem maior do que se você fosse comprar e financiar um imóvel de 3 quartos. Então a diferença às vezes sai em 400, 500 dólares, entendeu? No valor da parcela. Às vezes um financiamento de um imóvel, por exemplo, de 200 mil dólares, né, ela vai sair, por exemplo, 1.200, igual eu falei, 1.300 dólares, já com tudo incluído, IPTU, tudo, e já, se você for alugar um imóvel de 3 quartos nesse valor, você vai estar pagando 1.800 dólares aí, mais ou menos nessa faixa, entendeu? Eu acho que a barreira aí é a pessoa juntar o valor da entrada, né, Felipe? Mas vale a pena fazer esse investimento porque você acaba tendo um imóvel que já é seu, né, Felipe, e pagando valor até menor do que um aluguel, né? Felipe, para a gente dar sequência aqui, eu queria te fazer a seguinte pergunta. É verdade que existem aí subsídios, incentivos até do governo para quem já mora aqui e que podem ser utilizados também, por exemplo, para essa questão de financiamento? Sim. Felipe, mas vamos fazer o seguinte, a gente vai dar uma paradinha hoje aqui no nosso vídeo, Léo, para a gente seguir com o Felipe Tolomelli, com o Leonardo Leão, na próxima semana aqui no quadro Entrevistas, porque esse assunto financiamento imobiliário, ele é muito amplo, a gente não vai conseguir esgotar num vídeo só e a gente quer poder desdobrar com outros temas dentro desse assunto. Então, já querendo agradecer, já agradecendo, na verdade, ao Felipe Tolomelli pela participação, queria que você despedisse por hoje, aí, por essa semana, para na semana que vem a gente poder seguir juntos aqui no canal da Leão Group. Muito obrigado aí pelo encontro e passa a palavra. E até mais, né, Felipe? Que a gente vai fazer uma série aí, o Felipe vai estar sempre com a gente. Eu vou ressaltar aqui mais uma vez, né, Daniel, Felipe, tomar a liberdade de falar pelo Felipe aqui também. Pessoal, como a gente sempre fala em todos os vídeos, tudo que a gente conversa aqui, tá, tem o caráter genérico. Então o Felipe falou em algum momento aí da prestação de mais ou menos de 1.200, eu fiz questão de, ele não queria falar os valores, mas a gente tem esse compromisso de ilustrar, de tornar a coisa mais visível para as pessoas que estão vendo a gente aí de casa. Então, lógico, esses valores vão variar, como ele falou, de acordo com uma série de fatores, assim como o que a gente fala aqui de visto e tudo, são opiniões gerais. Então, se você quer uma opinião específica para o seu caso, a gente vai deixar os contatos do Felipe aí na descrição do vídeo. Liga para ele, fala da sua condição para ele, fala do imóvel que você quer comprar, ele vai, como ele falou, ele vai te mandar a tabelinha com os valores exatos, todos certinhos, assim como se você quer alguma consultoria imigratória em relação a vistos, dá uma ligada pra gente que a gente vai te encaminhar para um advogado de imigração para que ele analise seu caso de forma específica. A importância de você agendar a sua consulta, seja na questão do financiamento imobiliário, seja na questão imigratória, para você saber exatamente como é o seu caso dentro daquilo que você está aí ouvindo as informações de 2 especialistas, mas que precisa também entender melhor o seu perfil. Então eu queria já agradecer aqui ao Felipe, ao Léo, já te prometendo que na semana que vem a gente retorna com esse assunto financiamento imobiliário e já agradecendo também a sua companhia, a sua audiência, pedindo para você dar um like no vídeo, compartilhar esse conteúdo, é muita informação bacana para que mais gente possa aí também ser bem instruído sobre tudo aquilo que a gente tem conversado aqui no canal da Leão Group. E é bom sempre lembrar a partir de agora, né, Daniel? Esses vídeos nossos estão sendo transmitidos, o áudio, lá no nosso podcast, tá? No Spotify, Leãocast, você digita lá Leãocast
e você vai ter esse áudio. Às vezes é difícil para as pessoas assistir no YouTube, né? Não tem muito tempo, tem uma vida atribulada. Você bota aí no seu Spotify, vai ouvindo no carro, antes de dormir, porque você vai ter também acesso a muito conteúdo de qualidade. Quer dizer que você vai ouvir as belas vozes que nessa hora te brindam com tanta informação bacana. Na semana que vem a gente vai estar junto aqui. Se inscreva no canal, acione o sininho das notificações para ser avisado cada vez que a gente subir conteúdo novo. E na semana que vem, você já sabe, nós temos um encontro marcado aqui no quadro Entrevistas mais uma vez, hein? Tchau. Aquele abraço.